A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, graças damos a Deus por mais um dia abençoado que o nosso Deus tem nos concedido. No dia de hoje, gostaria de estar meditando junto com você no Salmo de número 55, versículo de número 6, 7 e 8, para nossa meditação, que diz assim: Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. O salmista Davi, no Salmo 55, ele faz menção nesse cântico a um período de extrema dificuldade que ele estava enfrentando. Um período onde pessoas de dentro da sua casa se levantaram contra ele. A maioria dos estudiosos bíblicos associam o Salmo 55 ao período em que Absalão, filho de Davi, se rebelara contra o seu próprio pai e usurpara o trono de seu pai Davi. Davi estava sendo traído nesse salmo específico pelo seu filho Absalão e pelo seu conselheiro e também amigo chamado Aitofel. O salmista Davi não estava se referindo nessa passagem bíblica a uma guerra de Israel contra um grupo de filisteu ou contra um grupo de amorreu, mas sim ele estava se referindo a uma luta que ele estava enfrentando com pessoas que em outro momento compartilhara do mesmo prato que ele, da mesma mesa que ele. No versículo 6, na pressão dessa luta, na pressão dessa perseguição que o salmista Davi, servo de Deus, estava sofrendo, ele vai falar no versículo 6 que temos lido e dizer: Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. O salmista Davi, nesse versículo 6, ele almeja ter asas como uma pomba, como um pássaro, para voar e sair do meio daquele turbilhão, do meio daquela perseguição, do meio daquela opressão que ele estava sofrendo, e ir para um lugar deserto, para poder descansar, para poder pôr os pensamentos em ordem, para poder parar de ouvir as vozes humanas e passar a ouvir a voz de Deus. Na nossa vida cotidiana, também acontece muito isso, querido irmão. Há momentos que nós queremos sumir da nossa própria vida. Há momentos que queremos sumir de um problema que estamos enfrentando. E isso não é um ato de covardia. Porque o salmista Davi, ele não é conhecido como alguém que se acovardava perante o inimigo. Pelo contrário, o salmista Davi é conhecido por ser alguém que enfrentava batalhas contra gigantes. Mas há momentos que a luta é tão grande na nossa vida que nós queremos dar um tempo, que nós queremos ir para um lugar para estarmos em paz, para colocarmos os nossos pensamentos em ordem, para colocarmos a nossa vida no altar de Deus e ouvir o que o Senhor Deus tem a nos dizer. No versículo 7, ele diz: Eis que fugiria para longe
e ficaria no deserto. O deserto nem sempre é lugar de dificuldade. Muitas vezes, quando pregamos ou falamos de desertos, as pessoas entendem logo que deserto é um lugar de sofrimento. Eu sei que deserto é representado como um lugar árido, como um lugar quente, como um lugar que não tem água, ou que tem muita escassez de água e escassez de comida. Mas o deserto muitas vezes também representa um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar onde você pode parar e pensar e refletir sobre a sua vida. Um lugar onde você vai parar de ouvir as vozes humanas e vai passar a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso falando no seu coração. Nem todo deserto que Deus permite você passar, querido irmão, querida irmã, é para você morrer. Nem todo deserto que Deus permite você adentrar é para que você morra ou pare de caminhar nele. Muitas vezes Ele permite você entrar no deserto para que você desacelere um pouco a sua vida, para que você pare de dar ouvido às vozes negativas que gritam no teu ouvido e passe a dar ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso, dizendo o que Ele quer fazer na tua vida. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se é no lado financeiro, se é no lado emocional, se é um problema no trabalho, se é um problema no casamento, mas eu sei que o Deus que eu sigo, o Deus que eu te prego nesta manhã, Ele sabe muito bem o problema e sabe muito bem como resolver os problemas da tua vida. O versículo de número 8, para estarmos concluindo, o salmista diz assim: dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Dar-me-ia pressa de sair desse problema e ir para um lugar tranquilo, me abrigar, ficar quieto, ficar escondido, ficar tranquilo, não ficar escondido como um ato de covardia, não, mas ficar escondido na presença de Deus, ficar escondido debaixo das asas do Altíssimo, para que Ele me abrigue, para que Ele possa fazer o melhor acontecer na minha vida. Em momentos de dificuldade, em momentos de vendavais que nós venhamos enfrentar nas nossas vidas, o melhor lugar de estarmos é na presença de Deus, é escondido no esconderijo do Altíssimo. Que nessa manhã o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te dê vitória e te dê um dia maravilhoso na sua presença.